Ô, Lineker, outra coisa, no dia da vitória, eu senti sua falta. Sexta-feira, quando a gente ganhou, você não estava aí. Jornalista afirma que Crefisa vai comprar o Vasco. Abel Ferreira chegaria com pacote. E o técnico Fernando Diniz, como vocês ouviram anteriormente, sentiu a minha falta no último jogo. Salve você antenado aqui no canal, a gente vai falar muito de Vasco hoje, porque o Vasco sai derrotado para o Mirassol em São Januário, mais um climão, né, na coletiva com o técnico Fernando Diniz, o mesmo confirmando que sentiu a minha falta na última, né, condicionando, né, a vitória sobre o Internacional, que na minha opinião, tá, uma vitória muito mais acessível do que os clubes que disputam hoje a Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter vem muito mal, então eu não colocaria tanta glória assim numa vitória contra o Inter. Algo que, na minha opinião, é mais condicionada pela fraqueza do Inter do que por uma evolução do Vasco. Bom, derrota feia para o Mirassol, né? A gente observa agora o Vasco olhando essa rodada, a conclusão dessa rodada, para ver se vai brigar e pelo que vai brigar. A gente vai falar muito sobre o jogo, mas antes eu quero falar sobre a Crefisa, Leila Pereira. Rapaz, o jornalista falou, né, confirmou que se não houver golpe, a Leila Pereira compra a SAF do Vasco. E ó, Abel Ferreira e toda a comissão técnica viria para o Vasco junto com a Leila Pereira e a Crefisa, hein? Informação, rapaz, confirmada aí, a gente vai trazer para vocês aqui na íntegra para vocês entenderem. Então, antes de eu começar a comentar sobre isso, comentar sobre o jogo, presta atenção nessa informação. Os jogadores, mas quando ganha ele, chega uma hora que isso tudo vem à tona. Um cara que não respeita a imprensa brasileira, um cara que não respeita ninguém. E aí, cada um pensa do jeito que eu quiser. E o Xerdan é palmeirense. Ele virou palmeirense. A Leila nunca foi palmeirense, ela não sabia nem a cor da camisa do Palmeiras. O marido dela é muito palmeirense. E vou dizer mais, como ela quer dar o golpe do terceiro mandato, que ela deu entrevista para a ESPN, pro Jode, como é que chama lá? Jean Oddi, que é um baita de um cara, junto com a Lili Nascimento, né? Que é Nascimento mesmo, porque ela é filha do Coronel Nascimento, do General Nascimento, que o pai dela é maravilhoso. Aí, meu irmão, se ela não... E ela falou na ESPN, eu quero continuar no futebol, eu não quero ser presidente da CBF. Se ela não ficar no Palmeiras, ela compra o Vasco. E se ela comprar o Vasco, esse senhor que tá aí vai pro Vasco. Se ela comprar o... Olha a informação que eu tenho. Essa é a informação. Assessoria do Palmeiras, vocês podem mandar o memorando que quiser. Eu uso no banheiro aqui. Não uso mais porque eu uso o lencinho umedecido, né? Porque eu tenho hemorroida, então eu não posso usar o papel que vocês mandam aqui. Entendeu? Tudo é aí que vocês mandam. Há mais de 20 anos que vocês mandam isso. Já tentaram me derrubar várias vezes aqui. Então é o seguinte, se a Leila não conseguir mudar o estatuto para ter o terceiro mandato, o que seria um pé da democracia, um pé na bunda da democracia, ela compra o Vasco, a SAF da Crefisa compra o Vasco, e esse senhor que está aí, com a comissão técnica, vai tudo pro Vasco. Escuta que eu estou falando, que é isso que vai acontecer. Veloso. A Leila tenta no Palmeiras, né, uma terceira eleição, né, uma terceira candidatura, algo que não pode acontecer no estatuto, e está tentando mudar o estatuto para tentar ser presidente de novo do Palmeiras. Mas muito difícil isso acontecer, né? Dificilmente aconteceria uma mudança assim. E com isso é confirmado a Leila querendo, né, comprar a SAF do Vasco com a Crefisa e trazer os seus queridos do Palmeiras para o Vasco. Confesso para os senhores, tá? Não é um mau negócio. Queria entender aí a sua opinião. Vai ali nos comentários o que você acha sobre isso, sobre essa situação envolvendo Crefisa e o Vasco. Rapaz, pode pegar fogo, hein? Bom, vamos falar sobre o jogo, porque ontem tivemos mais um clima, né, na coletiva com o técnico Fernando Diniz. Confesso para vocês que eu tenho um problema muito grave, que é não aceitar muito bem as derrotas do Vasco. Tenho o meu perfil, vejo muito a rapaziada falando: ah, porra, você é o único que faz isso, você é o único que pergunta o que tem que ser perguntado, você é o único que vai de encontro ali com a vontade do torcedor, você é o único que confronta o erro, você é o único... Rapaziada, olha só. Eu entendo, né, que é um perfil meu, uma característica minha,
é um sentimento meu ser vascaíno, igualzinho ao de vocês, não muda nada, e vocês pautam aqui o nosso trabalho, por isso que eu peço para você participar, por isso que eu peço para você estar aqui inscrito, para você deixar o seu like, para deixar seu comentário, porque é através de você que eu vou pautando, né, ali as entrevistas coletivas, seja com a diretoria ou com comissão técnica, com o jogador, enfim. Você participa muito aqui comigo, então você também tem muita responsabilidade sobre isso. Mas diante desse cenário, né, não julguem os demais, porque os demais têm um perfil diferente, né? Cada um tem um perfil, não que eles não ajudem ou atrapalhem, mas é porque eu tenho um tipo de perfil, talvez seja um perfil que encontre um pouco mais, um caminho mais ríspido ou até um tom mais alto. Enfim, isso é perfil. E tudo bem. Eu acho que existe um pré-julgamento ali nas coletivas e eu acho que é meio exagerado para com os nossos colegas também. Eu não quero que eles se sintam pressionados a fazer o mesmo. Não, é uma característica minha que eu vou levar até o final de todos os dias do meu trabalho em prol do Vasco e vai ser assim para sempre. Peço teu apoio, tá? Peço teu apoio, você que queira ajudar, estou sempre disponibilizando aqui alguns meios para ajudar a estar nas coletivas. Exemplo, jogo contra o Atlético Mineiro, talvez eu não esteja, mas eu dependo muito de muita coisa, né? Porque existem muitos custos. Então, se você puder ajudar de alguma forma, óbvio que vai ser muito bem-vindo para amortecer esses custos para a gente estar nessa coletiva contra o Atlético Mineiro. Mas, caso ao contrário, como é um jogo que pode valer muito ou pode valer nada, eu estou aí tentando, né? Estou pensando nessa possibilidade de estar lá ou não para mais uma vez ir na coletiva, que, óbvio, eu acho muito importante por conta de um start para a semifinal, né, da Copa do Brasil, é o último jogo, mas também o Vasco, dependendo dos resultados, pode estar indo para essa partida dependendo, né, para não cair. Então, muitas coisas vão acontecer nessa rodada, a gente vai avaliar, vai analisar para tentar, né, de alguma forma, quem sabe conseguir ter êxito e não precisar ir para uma batalha lá em BH, lá na Arena do Galo, né? Enfim. Então o Vasco ontem até se comportou bem em certo momento, né? Atacou bem, dominou o jogo em algumas partes, mas é impressionante, né? O Mirassol joga de uma forma muito posicional, muitos jogadores guardando posição, acaba que não precisa correr tanto, como o time do técnico Fernando Diniz, que é mais aposicional, né? Se desloca um pouco mais, corre muito, e acabou que o desgaste do Vasco foi muito grande. Aí entra um erro do Diniz, né? O Fernando Diniz, ele faz a sua primeira substituição condicionada por si próprio aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Vasco já estava praticamente morto dentro de campo, né? E o Mirassol, que já tinha feito algumas alterações, oxigenado, faz um gol ali em um contra-ataque, né? Um passe por trás da zaga, sai o primeiro gol do Mirassol. Muito condicionado por conta dessa questão mais física dentro de campo, né? O Vasco ficou aquém. E aí a gente observa também uma falta de cuidado para com os jogadores, né? Felipe Coutinho ali muito cansado, Nuno Moreira muito cansado, a gente teve a lesão do Piton, que a assessoria do Vasco vai passar informação aqui para mim durante o dia para eu trazer para vocês com mais detalhes, mas a entorse no joelho já está confirmada, a gente vai ver se teve algum problema no ligamento, algum rompimento, enfim, detalhes acontecerão. E aí eu juro para você que eu fiquei olhando dentro do campo, já imaginando que alguém naquele campo pesado, segundo jogo que o Vasco joga num campo molhado, alguém puxaria, né, esse problema físico para uma lesão muscular. Eu fiquei olhando e falei, tá muito arriscado, né? E o Diniz não tomava nenhuma providência, foi tomar só aos 30 do segundo tempo. Uma baita irresponsabilidade visando, né, a Copa do Brasil. Mas beleza, aconteceu que ninguém se lesionou a não ser o Piton. Mas aí a gente vai e começa a avaliar algumas questões, né? Principalmente as escolhas. O Fernando Diniz parece que não tem um plano B ou C, ele sempre o plano A. Mais uma vez ele coloca em campo o Tietê, mais uma vez ele traz a ideia do David ali preso por aquele lado. A gente não tem uma mudança, né, de rota, né? A mesma alteração, o jogo contra o Inter, mas também uma alteração que já tinha, uma formação, na verdade, né? Que já tinha sido condicionada anteriormente, só o Andrés Gomes que trocou de lugar, né, trocou de lado com o Nuno, mas a mesma formação tática, as mesmas distribuições. Então, o Fernando Diniz parece que não encontra muitas alternativas e acaba sendo aquele Diniz que traz uma energia a mais para os jogadores, uma questão até anímica, né, quando não está perdendo o jogo.
que você consegue extrair algo, mas eu acho que falta um pouco mais para esse trabalho ganhar volume. Confesso para vocês que acredito que o Fernando Diniz possa levar o Vasco ao título da Copa do Brasil por conta dessas questões mesmo, né, de energia, mas precisa ter mais responsabilidade, principalmente com o trabalho em si, né? Parece que é uma roleta russa, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo contra o Fluminense. Então é algo que incomoda o torcedor, a gente não tem segurança nenhuma, a gente não tem certeza nenhuma e a gente não consegue confirmar nada. Bom, o certo também é que na coletiva do técnico Fernando Diniz, onde eu estive, vou deixar aqui a minha pergunta para o Diniz, condicionada por tanta proteção e blindagem, né? Ele está a coletiva inteira falando que estatisticamente o Vasco foi melhor, que o Vasco jogou bem, que há evolução, os jogadores estão evoluindo, mas a questão do resultado é muito mais grave. O resultado, ele traz uma situação muito mais delicada do que propriamente estatísticas. Não adianta você finalizar 35 vezes no gol, não marcar nenhum gol, se o adversário finalizar 5 e fazer 5-0. E você perde por 5-0, aí você chega lá, não, mas a gente perdeu por 5-0, tudo bem. Mas a gente chutou 35 vezes no gol. Não, não pode ser assim. Então, essa forma de se proteger, de se blindar com algumas questões individualizadas, fora do resultado, condicionou a minha pergunta, né? Muito em tom de cobrança, porque já falei, é um perfil meu, tá? Nunca vai mudar, é um perfil meu. E eu trago esse tom, né, de cobrança, essa pergunta para o técnico Fernando Diniz, dessa forma, preste atenção. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você citou a estatística do jogo, fala também vários momentos de forma individual, que você fez com o Ryan, a volta dos jogadores da seleção colombiana, no caso do Cuesta e do Andrés Gomes, entre outros feitos individuais. E você trata sempre de uma evolução, mas o resultado não aparece, e o futebol é resultado. O Abel já foi criticado por resultado, em um recorte no ano, o Felipe Luiz também, até o Ancelotti foi. O que faz o Fernando Diniz acreditar que essa blindagem deve acontecer no Vasco? O que tem de diferente no Fernando Diniz em relação ao não resultado aparecer, que condiciona hoje um clima muito ruim em São Januário? E outro ponto, se você puder me responder, semifinal contra o Fluminense no Maracanã, o Vasco tinha 4 jogos para atuar no estádio. E como a sua equipe é muito frágil psicologicamente, adaptar os jogadores, ambientar os jogadores no estádio, que vai ser condicionado a essa semifinal, seria, na minha opinião, o ato mais inteligente de gestão de futebol. Queria que você comentasse sobre isso. O segundo? Você vai jogar contra o Fluminense no Maracanã. Muitas das vezes você já falou que prefere São Januário, os jogadores também. O Vasco tinha 4 jogos para ser negociados para jogar no Maracanã. Uma equipe frágil psicologicamente, como mostrou hoje, precisaria se adaptar, se ambientar ao estádio onde você vai utilizar-se para utilizar, quem sabe, o acesso à final. Eu queria que você comentasse sobre isso. Se vai fazer falta a não utilização desses 4 jogos no estádio que você vai enfrentar o Fluminense. A gente vai depender, como você falou, segundo a sua análise, você vai ter que esperar para ver o resultado. Porque assim, não adianta muito eu falar, se é futebol é resultado, você vai ter que esperar. Para ver, aí você vai falar se perder, você vai falar que foi o primeiro lá, a gente ganhou de 2-0 sem jogar. Mas isso também não quer, aqui é a casa do Vasco. Se falar para o torcedor vascaíno, você que fala tanto com a torcida, eu acho que eles preferem jogar aqui em São Januário, que jogar em São Januário. Então a gente joga onde é a nossa casa, a preferência é essa. E em relação à fragilidade do time, eu concordo com você, não teve fragilidade emocional do time. Você acha que perder o jogo, se você perde o jogo, é fragilidade emocional, se perder o jogo. Não sei de onde você acha que é fragilidade emocional, se os jogadores deixarem de tentar, deixar de criar, deixar de insistir. Eu não vi, a gente já virou jogos, se acontecia antes de eu chegar, não sei, mas assim, na minha gestão eu não vejo fragilidade no time. Eu acho que a gente teve uma queda de rendimento, as 5 derrotas foram diferentes. E em 2 delas, o time, se você falar assim, que o time faltou energia, mostrou uma certa apatia, um certo comodismo, eu concordo. Agora, não fala assim, a fragilidade emocional, que o time se amedrontou, se acovardou. Acho que o contrário, o jogo do Inter era um jogo assim muito decisivo, e o time deu uma resposta positiva e mostrou força emocional. Eu concordo que hoje a gente não teve a mesma energia, e se tivesse a mesma energia, provavelmente a gente teria vencido o jogo bem, diante do adversário, bastante difícil. Você fez mais um comentário na tua primeira pergunta. Não sei se eu respondi tudo, Lineker. Faz você blindar o resultado com estatística e fez individual. Não blindar, eu não estou tentando blindar o resultado. Eu sou aqui super transparente quando eu venho nas entrevistas. A gente, principalmente nas 5 derrotas, pegar assim num combo geral,
A gente mereceu muitas críticas, e eu mereci muitas críticas. Eu não estou blindando, eu sou muito mais de me expor do que de blindar o resultado, não tem nenhum problema. Eu acho que o time está aprendendo, eu acho que o time, se você pegar de uma maneira geral, o time tem coisas assim que sugere, a torcida cria uma expectativa positiva. O que a gente está precisando no time é ser mais consistente. Se você, o time é inconsistente, eu acho que é inconsistente também. A gente oscila muito para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas eu acho que o time ele demonstra coisas assim que todo mundo... Isso que o time tem que conseguir concretizar para a torcida ficar mais próximo do time, confiar mais. E isso quando eu falo que é aprender esse time ser grande como o Vasco é grande. A gente está num processo. Eu acho que a gente tem condições de terminar muito bem a temporada. Mas em relação principalmente ao Maracanã, a gente vai ter que esperar os jogos contra o Fluminense para te responder. Aqui, Diniz... Ô, Lineker, outra coisa, no dia da vida, eu senti sua falta. Sexta-feira, quando a gente ganhou, você não estava aí. Bom, eu volto a falar aqui. Acredito que sim, o Fernando Diniz possa levar esse Vasco ao título da Copa do Brasil, mas na roleta russa, né? De uma forma que pode acontecer tudo. Pode chegar lá, golear o Fluminense por 6-0, ou pode perder para o Fluminense de 5. Então não é algo que a gente tenha um ponto de conforto. A gente não consegue selecionar o que pode acontecer. E é algo muito preocupante, né? Vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa rodada. A gente vai falar bastante sobre isso. E, mais uma vez, o torcedor frustrado em São Januário, né? Mais um jogo complicado. Não teremos reforma em janeiro. Não é o último jogo em São Januário, como eu falei em vários vídeos aqui. Né? Se não teríamos umas ações de marketing, enfim, não tivemos. Então, já é um sinal que não teremos essa tão sonhada obra. A gente teve alguns pontos em São Januário, né? O Jorge Salgado foi amplamente escorraçado pelo torcedor e muito bem feito, parabéns. E a gente observa ali, né, algumas questões que envolvem a torcida do Vasco de uma forma muito delicada. O Vasco hoje você não pode criticar ninguém, você não pode criticar o Diniz, você não pode criticar o presidente, o diretor, não pode criticar porque existe uma ala que protege. Óbvio que uma questão muito mais política do que clubista, né? E isso é muito ruim, porque aparentemente, né, a gente viu ali a saída do Pedrinho, tirando foto, sorrindo, em um momento que era para ele estar muito chateado, pé da vida e com tom de cobrança. E espero que a diretoria do Vasco não delegue, né? Não chega lá e fala assim, ó, pô, alô, é da torcida organizada, vem aqui no CT, pelo amor de Deus, dar bronca nos jogadores. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não estou falando que isso aconteceu, mas ficou muito aparente, né? Ficou muito explícito isso na última cobrança da torcida organizada, né? Então, eu acho que isso não pode acontecer, torço para que não aconteça e torço para uma evolução do Vasco diante de um cenário que, na minha opinião, administrativamente muito fraco. Ontem a gente teve queima de fogos em São Januário. Pô, o Flamengo foi campeão da Libertadores agora, pode ser campeão hoje do Brasileirão. Pô, estão soltando foguete por quê? Cadê o time das coisas? Cadê a sensibilidade? É algo completamente, para mim, surreal. E eu observo isso com muita crítica, né? Por isso que eu tenho esse perfil, porque é um perfil que a gente traz para si e também para o Vasco, uma relação muito mais cuidadosa, com muito mais vontade de ninguém ficar na zona de conforto para sempre dar o melhor. Mas vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a coletiva completa do técnico Fernando Diniz e, claro, peço para você correr lá embaixo, deixar o seu comentário, deixar o seu like e permanecer aqui com a gente, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas. Este campeonato brasileiro, queria que você explicasse como é que você viu essa partida, mais essa derrota, e em contraponto também fazendo um histórico seu em São Januário. São 5 vitórias, 5 derrotas e 3 empates sob o seu comando. O que faltou para São Januário ser um melhor aliado, digamos assim? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Bom, vamos lá. Obviamente que perder de novo em São Januário fica um clima que a gente não gosta. E ainda mais depois da vitória que a gente teve contra o Inter de Porto Alegre. Em relação à partida, a gente não fez um jogo ruim. Muito pelo contrário. Foi um jogo muito bom contra o adversário, que é muito bom. Se pegar as estatísticas do jogo do Mirassol, qualquer uma, escolher o adversário. Eles têm mais, a estatística quase sempre favorece eles em tudo. E hoje tem uma estatística que a gente não conseguiu converter em gol. Eles tiveram 2 oportunidades e aproveitaram, a última já estava ali a gente mais exposto que devia.
A gente não criou tanta chance clara, mas a gente estava sempre muito perto de criar uma chance clara. Estava sempre invadindo o último terço do Mirassol. E no segundo tempo, que a gente voltou melhor ainda que no primeiro, a gente não conseguiu converter a nossa superioridade no jogo em gol. E o Mirassol, nas duas chances que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. O Léo Jardim praticamente não encostou na bola com as mãos. E eles também não tiveram nada de uma bola perto do gol, uma bola na trave. Nós tivemos 10 escanteios, eles tiveram um escanteio. Os números estatísticos, eles nos favoreceram. A gente não teve a mesma energia no jogo do Inter e a mesma contundência. Isso foi o que faltou no jogo de hoje. Essa pergunta que você fez, ela é fácil de fazer, de responder. Por que não foi um aliado maior? É difícil de fazer uma avaliação e te falar com exatidão. A gente teve muitos jogos como o de hoje, que a gente não mereceu perder o jogo. Pelo que aconteceu no jogo, contra o Grêmio a gente não mereceu empatar, contra o Ceará a gente não mereceu empatar, contra o São Paulo a gente não mereceu perder. Tem um monte de jogo, não dá para te explicar. O futebol é assim. Ele é meio incerto às vezes. Agora o time hoje, o time jogou bem, só que não foi o suficiente para ganhar. E a gente precisa ganhar o jogo, somente aqui em São Januário. E a gente fica muito triste por não ter vencido, ainda mais depois da vitória que a gente teve diante do Inter. Diniz, boa noite, Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. O teu estilo de jogo sempre foi ali de construção, começar lá de trás, o estilo do jogo do Diniz. E hoje nós vimos muito o Vasco fazer esses lançamentos longos. E isso dificultou um pouco, porque no primeiro gol do Mirassol, mais um erro individual de um atleta vascaíno. O Andrés Gomes perde aquela bola ali, a bola também foi muito, não muito no pé dele. Aí o Puma sai ali para uma recuperação, não consegue pegar a bola. O jogador faz um facão ali do Mirassol e faz o primeiro gol. Então, o que eu queria te perguntar, qual o aspecto que você considera responsável pela derrota? A estratégia, a execução ou o comportamento do time dentro de campo? Boa noite. Eu acho que a gente teve um erro. Erros no jogo acontecem. A gente não errou muito no jogo de hoje. A gente errou, eles foram muito eficazes. Foi uma bola, em relação ao jeito de jogar o campo, não estava nas melhores condições. Nem hoje. Quanto o Inter, jogou mais alongado do que hoje, fizemos 5 gols. Hoje, no segundo tempo, a gente não estava saindo com tanto lançamento, com bolas mais longas. A gente estava fazendo um jogo mais curto. E a gente estava tendo uma predominância maior, estava chegando com mais gente no campo de ataque, com mais gente na área, terminando mais em chute, em escanteios, quando o goleiro defendia ou batia em alguém. Então a gente estava mais perto de fazer o gol do que o Mirassol. No fundo, no lance do gol do Mirassol, não tem nada a ver com a gente alongar o jogo. Quem alongou o jogo foi o Mirassol. Eles colocaram uma bola longa, a bola veio na cabeça do Puma, ele foi botar uma bola no Andrés Gomes de cabeça e foi se projetar para o ataque. E aí o Andrés perdeu a bola, a gente estava atrás, mal posicionado, e eu acho que foi um erro o gol. Se você falar assim, de uma maneira muito prática, que o primeiro gol foi o que determinou o resultado do jogo, de vitória do Mirassol. Foi um lance que a gente devia estar um pouco mais protegido do que estava. A gente estava aberto, o Paulo Henrique estava aberto, não precisava. Então, se a gente errasse, tivesse uma linha do jeito que era para estar, a gente tinha conseguido cortar no lance do cruzamento, não ia estar tão exposto. Foi circunstância do jogo. Deu meio que tudo certo, a gente podia ter feito a falta também, ter matado a jogada ali. Mas agora que passou, tudo fica mais fácil. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, escolhendo 1927. O Vasco, em dezembro, entra no mês mais decisivo da temporada, por conta da semifinal da Copa do Brasil. E você fala que esse elenco do Vasco tem que aprender a jogar como um time grande. Queria que você falasse com o torcedor um recado o que leva o torcedor a acreditar que o Vasco vai se comportar como um time grande na semifinal de Copa do Brasil e pode chegar à final, talvez conquistar um título que é tão almejado pela torcida. Eu acho que o que traz alento para o torcedor ao longo desses meses que eu estou aqui é que a gente tem oscilado, mas o time tem evoluído. Não é o mesmo time. A gente teve momentos brilhantes durante esse período. Tivemos assim, um momento de maior baixa das 5 derrotas. E num momento muito decisivo, a gente fez uma vitória contra o Inter bastante contundente. E hoje a gente jogou bem de novo. Quando o time joga bem, é mais fácil a gente fazer as correções. Hoje, talvez, a gente não teve a contundência do jogo do Inter. Quando o Inter começou o jogo, a gente fez um gol, daqui mais um pouquinho fez o segundo gol. Hoje a gente... Foi um jogo que a gente não conseguiu criar chances tão claras e também não conseguiu ser tão contundente nas finalizações de fora da área que a gente teve, nos escanteios que a gente teve. Talvez a gente teve um número maior de escanteios hoje contra o Inter. Contra o Inter a gente precisou menos escanteio para fazer um gol de cabeça. A gente precisou menos chutes no gol para fazer gol contra o Inter. Hoje, infelizmente, a nossa bola não entrou. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. São 6 derrotas em 7 jogos, 18 derrotas ao longo do campeonato, quase um turno inteiro, 13 sob seu comando.
O Vasco muitas vezes perde quando todo mundo acha que vai ganhar e ganha quando todo mundo acha que vai perder, que é um sinal de irregularidade que você já falou inúmeras vezes que esse time demonstra. Muitos têm a impressão também de desinteresse por parte de alguns jogadores em determinadas situações. Você mesmo falou que a energia não foi a mesma contra o Inter. Apesar do Vasco ter condição de buscar um G8, apesar de você estar na beira do campo sempre cobrando ali de forma enérgica, apesar de ter um estádio lotado com a torcida apoiando como fez hoje, o Vasco não consegue demonstrar muitas vezes esse interesse pela partida. Eu queria te perguntar, até que ponto você considera a culpa dos jogadores por... isso de forma geral ao longo do campeonato, não só no jogo de hoje, até que ponto você enxerga a culpa dos jogadores pelos erros individuais que resultaram em inúmeras derrotas, como você mesmo apontou, e esse desinteresse, e até que ponto você considera a culpa sua por insistir em algumas coisas que possam não dar certo e por não conseguir, principalmente, passar esse seu estilo tão enérgico, tão empolgado na beira do campo para esses jogadores que muitas vezes demonstram não ter muito interesse na partida. Obrigado. Eu acho que a gente não dá para dividir, responsabilidade todo mundo tem, a maior responsabilidade é minha, eu sou o técnico, e acho que os jogadores, por conta do meu jeito, os jogadores de maneira geral evoluíram. Os jogadores talvez não evoluíram do jeito que a gente quer que eles tivessem evoluído, do que a torcida gostaria que tivesse evoluído. E a gente não teve a consistência que todo mundo quer. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, um time grande tem consistência. O time grande não fica flutuando durante o campeonato, fazendo grandes jogos. Nem foi o caso de hoje. Hoje faltou contundência, não faltou jogar bem. Enquanto o Botafogo jogamos muito mal, contra o Grêmio jogamos muito mal. Hoje faltou contundência. E a gente jogando em São Januário, que é a casa do Vasco, que é onde o Vasco historicamente faz muitos pontos, a gente tem que aproveitar mais isso. E não ficar... A gente ficou muito no campo do Mirassol. Se você pegar uma estatística que é relevante no futebol, a gente teve 33 chegadas no último terço do Mirassol, eles tiveram acho que 10 no nosso, ou 9, um negócio assim. Isso mostra muito como é que foi o jogo. Só que a gente não conseguiu converter isso em gol. E eu acho que a gente... Uma das coisas principais é essa oscilação. Quando faz uma vitória muito grande, como foi contra o Santos ou contra o Inter, a gente não caiu tanto. Mas a gente precisava manter, porque a gente está jogando muita coisa ainda no final do campeonato. Então a gente tinha que ter mais. Hoje, se você fazer o erro do time principal, é uma coisa que não é uma coisa muito tangível, uma coisa que cai no campo da subjetividade, que é uma coisa que faltou energia para a gente. Energia de ir, de fazer, de cair uma segunda bola, de acertar um chute. Eu acho que isso faltou no jogo de hoje, de maneira geral, e isso meio que determinou um pouco a gente não conseguir abrir o placar antes do Mirassol. Fernando Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a criação do Vasco no jogo de hoje. Achei no primeiro tempo um Vasco até criativo, com Coutinho e Thiago Mendes, e já no segundo tempo com as alterações, ou até um Vasco mais nervoso quando toma o gol, mais afobado, lançando bolas a esmo para a área, às vezes até sem o Verratti na área, e depois eu acho que até você tenta suprir isso colocando o Verratti em campo, e talvez aquele lance do David poderia ter sido diferente quando ele ajeita e a bola sai raspando. Minha pergunta é sobre essa falta de criatividade. Foi um Vasco que normalmente você cobra de jogadores terem coragem de conseguir ter passagem de lateral. Hoje eu senti um time mais monotemático, vamos dizer, jogando bolas aéreas. E num outro ponto, o presidente Pedrinho, numa coletiva no meio do ano, comentou sobre esse time do Mirassol, que os jogadores do Mirassol talvez não conseguissem jogar no Vasco pela pressão e também a torcida rejeitaria os nomes que o Mirassol possui. E a gente está vendo essa campanha e o jogo muito bom do Mirassol hoje. Como é que você reage em relação a isso? Os jogadores do Vasco são inferiores ao Mirassol? Qual é a sua análise em relação a uma capacidade de um Mirassol com jogadores, entre aspas, por favor, comuns, e jogadores, talvez, de seleções, como o do Vasco, que tem tantas dificuldades de manter um momento nesse campeonato? Obrigado. Eu acho que o Pedrinho, o que ele quis dizer, é uma coisa que são jogadores que não têm tanto cartaz. Os jogadores que estão no viés de baixo, que vão pro Mirassol, mas todos eles são muito bons. Ali do Mirassol tem 6 ou 7 que já trabalharam comigo. Tem o Iago Felipe, que estava no banco, o Gabriel, que já jogou no Flamengo, tem o Reinaldo, que faz 6 ou 7 anos que é o jogador que tem mais participação em um gol no Brasil, lateral. Então é um time muito bom, é um time organizado. E agora, se você traz um jogador que não tem... E você sabe que é assim que funciona, o Pedrinho disse, e é verdade isso. Você pega um jogador ali que é desconhecido e traz para o Vasco antes de começar o campeonato, que foi antes de começar o campeonato, não foi agora, né? Ou estava no começo do campeonato, no comecinho do campeonato. E aí você traz um jogador, você vai ser questionado mesmo até o jogador provar que pode jogar no Vasco ou não. Não foi isso que ele quis dizer. Porque esse time é um time que está fazendo uma campanha brilhante e podia estar mais acima na tabela. Mas eu não acho, eu discordo da sua análise, falar que o Mirassol fez um grande jogo hoje. Não fez um grande jogo, ele ganhou o jogo, ganhou bem, teve mérito para ganhar, que soube aproveitar.
Mas foi uma das piores partidas do Mirassol nos últimos jogos. Eles jogaram melhor contra o Fluminense do que hoje, jogaram melhor contra o Vitória do que hoje. E muitos jogos e não perderam o jogo do Fluminense, perderam o jogo do Vitória, agora o mais recente. E hoje eles tiveram pouquíssima chance. É um time criativo, vocês sabem disso, é um time que faz muito gol. É um time que as duas bolas que eles chutaram entraram. Eles tiveram, e principalmente a primeira bola, que a segunda bola foi um gol que a gente estava muito exposto e acabou tomando um gol de contra-ataque. A outra pergunta sobre o que era? Era sobre a afobação e a falta de Não, e outra coisa, eu não achei que o segundo tempo nós jogamos pior que o primeiro, principalmente até tomar o gol. Nós voltamos bem melhor, eu achei, no segundo tempo que no primeiro. Depois que a gente tomou o gol, o Mirassol foi muito para trás. E aí, uma das coisas era o gol ia acabar saindo de cruzamento, mesmo como foi contra o Vitória. Quando o time baixa muito as linhas, fica muito pouco espaço para você entrar por dentro. Ou vai ser gol de fora da área, bola parada, ou cruzamento. Isso aí para todos os times. O que a gente fez de errado, isso concordo com você, que a gente estava colocando uma bola na área que não tem sentido algumas. Então você chuveirar a bola do meio do campo achando que não vai sair gol. Mas teve alguns cruzamentos. A melhor chance nossa foi de um cruzamento. O Tietchan também fez uma boa jogada lá logo quando ele entrou, que ele cruzou, que a gente chegou com bastante gente na área. E a nossa chance de fazer o gol seria mesmo por ali. Eu concordo que os cruzamentos que a gente fez, muitos deles no segundo tempo, foram cruzamentos mais para tentar a sorte do que uma jogada construída. No fundo, a gente tinha que ter um pouco mais de calma para fazer os cruzamentos numa região mais avançada, já mais perto da linha de fundo, por dois motivos. A gente tem mais chance de fazer o gol e tem menos chance de tomar contra-ataque. A gente começou a chuveirar a bola na área, a gente estava sem gente ali na região da segunda bola e a origem dos contra-ataques quase sempre são dessa forma que acontece. Boa noite, Diniz. Luiz Cristo, do Fim de Jogo. Em uma entrevista recente, o ex-treinador Jürgen Klopp, ele fez a seguinte afirmação: ao unir pessoas de áreas diferentes do mundo, você não pode esperar que encarem tudo da mesma forma. Considerando essa afirmação, como é a sua relação no dia a dia com os atletas estrangeiros para garantir que, apesar das diferentes origens, eles se entendam e atuem com confiança nessa reta final? Eu acho que é a melhor possível. Eu sempre tive uma boa relação com os jogadores estrangeiros. Os daqui, que estão aqui, são todos eles de língua irmã, né, do português, que é o espanhol. Então a comunicação ela é super fácil, não tem nada. Todos os jogadores, o André se adaptou rapidamente, o Cuesta também, super adaptado, o Garré, o Veguete. Nos outros times que eu trabalhei também não tive problema de relação. Acho que os jogadores, tanto é que eles chegaram e conseguiram virar titulares rapidamente e estão entregando bons desempenhos. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. Nos últimos 5 dias, o Vasco enfrentou 2 jogos com um gramado muito pesado, né? E a gente conseguiu ver a partida de hoje, principalmente no final do primeiro tempo e do segundo tempo, os jogadores meio exaustos. Queria que você comentasse um pouquinho como é que você acha que isso interferiu no desempenho e também se pudesse comentar sobre a possibilidade de poupar alguém para o jogo contra o Atlético. Vou esperar um pouco ainda para a gente ver qual que vai ser a melhor estratégia para o domingo. Né? A gente não sei ainda, não tinha pensado, ainda não pensei no jogo do Atlético. Em relação a jogar no campo pesado, ele é ruim para os dois times. O jogo hoje ficou mais lento para nós e ficou lento para o Mirassol também. Não eram as melhores condições para jogar o campo assim. A bola não corre, tinha um pouco de poça e o desgaste físico ele é aparente para as duas equipes. Mas era o que aconteceu, a gente não tem controle sobre a chuva que cai ou não cai. Fernando Diniz, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você citou a estatística do jogo, fala também vários momentos de forma individual, o que você fez com o Rayhan, a volta dos jogadores da seleção colombiana, no caso do Cuesta e do Andrés Gomes, entre outros feitos individuais. E você trata sempre de uma evolução, mas o resultado não aparece, e o futebol é resultado. O Abel foi criticado por resultado, em um recorte no ano, o Felipe Luiz também, até o Ancelotti foi. O que faz o Fernando Diniz acreditar que essa blindagem deve acontecer no Vasco? O que tem de diferente no Fernando Diniz em relação ao não resultado aparecer, que condiciona hoje um clima muito ruim em São Januário? E outro ponto, se você puder me responder, semifinal contra o Fluminense no Maracanã, o Vasco tinha 4 jogos para atuar no estádio. E como a sua equipe é muito frágil psicologicamente, adaptar os jogadores, ambientar os jogadores no estádio, que vai ser condicionado a essa semifinal, seria, na minha opinião, o ato mais inteligente de gestão de futebol. Queria que você comentasse sobre isso. Segundo? Você vai jogar contra o Fluminense no Maracanã. Muitas das vezes você já falou que prefere São Januário, os jogadores também. O Vasco tinha 4 jogos para ser negociados para jogar no Maracanã. Uma equipe frágil psicologicamente, como mostrou hoje, precisaria se adaptar, se ambientar ao estádio onde você vai utilizar-se para utilizar, quem sabe, o acesso à final. Eu queria que você comentasse sobre isso. Se vai fazer falta a não utilização desses 4 jogos no estádio que você vai enfrentar o Fluminense.
A gente vai depender, como você falou, segundo a sua análise, vai depender, você vai ter que esperar para ver o resultado. Porque assim, não adianta muito eu falar, se é futebol é resultado, você vai ter que esperar. Para ver, aí você vai falar, se perder, você vai falar que foi o primeiro lá, a gente ganhou de 2-0 sem jogar. Mas isso também não quer, aqui é a casa do Vasco. Se falar para o torcedor vascaíno, você que fala tanto com a torcida, eu acho que eles preferem jogar aqui em São Januário, que jogar em São Januário. Então a gente joga onde é a nossa casa, a preferência é essa. E em relação à fragilidade do time, eu concordo com você, não teve fragilidade emocional do time. Você acha que perder jogo, se você perde o jogo, é fragilidade emocional, se perder o jogo. Não sei de onde você acha que é fragilidade emocional, se os jogadores deixarem de tentar, deixar de criar, deixar de insistir. Eu não vi, a gente já virou jogos. Se acontecia antes de eu chegar, não sei, mas assim, na minha gestão eu não vejo fragilidade no time. Eu acho que a gente teve uma queda de rendimento, as 5 derrotas foram diferentes. E em 2 delas, o time, se você falar assim, que o time faltou energia, mostrou uma certa apatia, um certo comodismo, eu concordo. Agora, não fala assim, a fragilidade emocional, que o time se amedrontou, se acovardou. Acho que o contrário, o jogo do Inter era um jogo assim muito decisivo e o time deu uma resposta positiva e mostrou força emocional. Eu concordo que hoje a gente não teve a mesma energia, e se tivesse a mesma energia, provavelmente a gente teria vencido o jogo bem, diante do adversário bastante difícil. Você fez mais um comentário na tua primeira pergunta, não sei se eu respondi tudo, Lineker. Faz você blindar o resultado com estatística e fez Não blindar, eu não estou tentando blindar o resultado. Eu sou aqui super transparente quando eu venho nas entrevistas. A gente, principalmente nas 5 derrotas, pegar assim num combo geral, a gente mereceu muitas críticas. E eu mereci muitas críticas. Eu não estou blindando. Eu sou muito mais de me expor do que de blindar o resultado. Não tem nenhum problema. Eu acho que o time está aprendendo. Eu acho que o time, se você pegar de uma maneira geral, o time tem coisas assim que sugere, a torcida cria uma expectativa positiva. O que a gente está precisando no time é ser mais consistente. Se você, o time é inconsistente, eu acho que é inconsistente também. A gente oscila muito para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas eu acho que o time ele demonstra coisas assim que todo mundo... Isso que o time tem que conseguir concretizar para a torcida ficar mais próximo do time, confiar mais. E isso quando eu falo que é aprender esse time ser grande como o Vasco é grande. A gente está num processo. Eu acho que a gente tem condições de terminar muito bem a temporada. Mas em relação principalmente ao Maracanã, a gente vai ter que esperar os jogos contra o Fluminense para te responder. Aqui, Diniz... Ô, Lineker, outra coisa. No dia da Vitor, eu senti sua falta. Sexta-feira, quando a gente ganhou, você não estava aí. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Sei que, ao lado também do mérito da equipe do Mirassol, como você falou, conseguiu ser eficaz, o Vasco não conseguiu ser contundente, faltou a questão da energia, mas queria sua avaliação também em relação ao Paulo Zanovelli. Se foi determinante ele picotar bastante a partida, se favoreceu o estilo de jogada do Mirassol, porque o Mirassol, pela experiência até do Guanais, consegue em determinados momentos desacelerar o jogo, cadenciar um pouco a partida, se foi determinante também isso no lado na questão do Mirassol. Obrigado, Jonatas, BTV Esporte, obrigado. Eu achei que a arbitragem ela foi muito leniente com o jogo, atrasou muito, mas muita coisa, e o Mirassol usou de atrasar o jogo quase que o jogo todo. E quando fizeram 1-0, cai o Walter, aí cai o outro, vai caindo, e ele não acelera em nenhum momento do jogo. E os árbitros têm critérios muito diferentes, mas são muito díspares. A gente perdeu na Bahia 1-0, o juiz apitou bem o jogo. Eu achei que faltou dar acréscimo no final, mas ele teve um critério de deixar o jogo andar. O Klaus lá apitou contra o Grêmio, a gente jogou mal e ele apitou bem, deixou o jogo andar também. Aí veio para um jogo aqui em casa, com o campo molhado, que o juiz não podia encostar. Para quem não queria jogar, foi ótimo. Então, encostava, ele dava falta e o jogo demorava. Aí ele não acelerou no momento, não amarelou ninguém. E eu acho que ele foi conivente hoje para o jogo não andar. Eu acho que ele não favoreceu o futebol. Ele foi deixando quanto menos jogo, parece que melhor era o que ele estava buscando na partida de hoje. Diniz, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Globo. Eu queria te perguntar sobre o Andrés Gomes, porque ele é um jogador que participa praticamente a todo momento ali, né, da fase ofensiva do Vasco. E é um jogador que, talvez, por participar tanto, acaba ficando, às vezes, exposto à quantidade de erros, né? Que, assim, é um jogador que tenta muito, mas que também acaba errando muito, né? Pela característica de jogo mesmo.
dele. Queria que você avaliasse a atuação dele, te perguntar se a saída dele ali foi mais pelo David ter mais presença de área, assim. E só uma outra pergunta, se me permite. Quando você falou que o resultado, que o planejamento para a partida do Atlético Mineiro ainda vai esperar, você ainda espera, então, os resultados de amanhã para saber se o Vasco realmente chega à última rodada sem chance de rebaixamento, aí poderia, sim, poupar na última rodada e já pensar na Copa do Brasil? Obrigado. Obviamente que isso é uma das questões, não é uma questão para se levar em consideração, mas não é a única. E tinha o jogo de hoje, não pensei porque tinha o jogo de hoje também. Se tivesse vencido, como é que ia ser, vamos para força máxima, para tentar ficar em oitavo. Então, assim, eu não estava pensando, vou pensar no jogo do Atlético depois só. Não estou pensando no jogo do Atlético ainda. Em relação ao Andrés Gomes, ele é um jogador que se adaptou muito rápido aqui e ele tem, assim, oscilado também como time, momentos que ele está jogando muito bem e outros nem tanto. Hoje ele começou muito bem e depois, no segundo tempo, campo mais pesado, eu achei que ele foi perdendo um pouco de produtividade. E o fato do David, que é um jogador também, que não é um jogador tão agudo em relação ao drible, mas é um jogador de força e velocidade também, com um pouco mais de presença na área, que a gente estava tendo muitos cruzamentos, tanto é que quase o gol do David saiu assim. A gente achou que era uma troca justa. E depois, quando eu coloquei o Veguete, eu não tirei o Ryan para o lado esquerdo lá. Deixei o Ryan, ele marcava lá, mas continuou mais centralizado, que é um jogador que consegue disputar bem bola no alto, pedindo ficar dependendo só do Veguete nas bolas aéreas, e o Paulo Henrique conseguia lá dar amplitude do lado direito. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu converter isso em um resultado positivo. Boa noite, Diniz. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Eu queria voltar nos números do brasileiro. São 13 vitórias, 6 empates e 18 derrotas, podendo chegar aí a 19 ou... Eu queria que você fizesse uma avaliação em um campeonato que é importante pontuar. A gente deixou bastante pontos pelo meio do caminho. Queria que você fizesse essa avaliação. Eu acho que a pontuação é ruim do Vasco. Eu acho que a gente não tinha que chegar nessa situação do campeonato com esse tipo de pontuação. Acredito também, se for avaliar o desempenho que a gente teve ao longo do campeonato, a nossa pontuação era para ser maior do que essa. A gente deixou muitos pontos aqui na mesa, aqui dentro de casa, principalmente. Teve o jogo do Inter também fora, do próprio Mirassol lá, que a gente estava 2-2, a gente teve 2 chances para matar o jogo, fazer o 3-2. Aqui contra o Ceará, a gente entregou uma vitória no último lance do jogo. Contra o Grêmio aqui também. Então, assim, era para a gente ter uma pontuação maior. E antes de eu chegar, também um pouquinho antes, teve um jogo lá contra o Vitória na Bahia, que estava um jogador a mais, tomou uma virada. Então, o Vasco deixou muito, mas muito ponto na mesa nesse Campeonato Brasileiro, coisa que a gente não tem que aprender para na próxima temporada não deixar, porque faz muita falta, principalmente quando chega na reta final do campeonato. Aqui. Diniz, boa noite. Alana Fonseca, da Mazaco Esportivo. Eu sei que você está fugindo um pouco do assunto Atlético Mineiro e essas coisas do tipo... De onde? Do Atlético Mineiro, a gente não conversou tanto sobre. Mas como você pretende preparar os seus jogadores para esse momento, que é um momento decisivo, como meus colegas já falaram várias vezes? E você está vindo de oscilações, como também já falamos. Teve uma derrota agora, teve uma vitória na sexta passada, mas, em resumo, como você vai preparar seus jogadores, a cabeça dos seus jogadores, para entrar em campo no jogo contra o Galo e também para uma semifinal que vem, para, quem sabe, chegar nessa final e conquistar esse título? Então, assim, a gente vai esperar. A gente não sei nem o time que vai jogar ainda. Não é que eu estou fugindo do Atlético de analisar, é porque, de fato, eu vou começar a pensar no Atlético, a partir de amanhã eu vou começar a pensar no Atlético. Depende de muita coisa do que a gente ia, como ia ser o resultado de hoje, depende de amanhã. Então a gente tem tempo até domingo para pensar no Atlético Mineiro. Obrigado, Diniz.